Uma coisa importante é que a elite global não está preocupada com o dinheiro. Eles são os donos do dinheiro. Quando o Milby, ao menos, fala sobre o judeu internacional, o próprio nome já diz. É o judeu internacional. Não se trata do judeu tradicional, aquele que segue o sinaísmo. Sinaísmo são os ensinos de Moisés no Monte Sinai. Então, os judeus sinaístas são aqueles que seguem a Torá. Esses são os judeus sinaístas. Já os judeus sionistas são os judeus que seguem os sábios de Sião. Esses são os judeus cabalistas. Eles seguem o Talmud. Eles não seguem a Torá. Eles seguem o Talmud. E eles têm outras regras. Então são esses judeus específicos que são combatidos. Isso é uma parte que não é o âmago do movimento integralista. O âmago do movimento integralista é a gente superar os inimigos. Sejam eles quais forem. Então, sobre essa questão é importante mostrar isso, lembrar isso, que o Milby fala do judeu internacional. Ou seja, nós não estamos falando do judeu nacional. Nós não estamos falando dos nossos amigos judeus. E muito menos dos descendentes de judeus que existem no Brasil, que são os cristãos novos. O Gustavo Barroso dizia que ele próprio era um cristão novo, assim como o Plínio Salgado e o Miguel Reale. Essa daí é uma realidade do povo brasileiro étnica, né? Que os cristãos novos são um grande contingente da população, os marranos. Ou seja, muitos brasileiros possuem descendências judaicas. Como eu disse, há essa questão do sionismo e do sinaísmo. Mas nada disso importa se existe um movimento esquematizado, né? O que eu vou falar agora é um ponto de esclarecimento sobre o porquê nós enfrentamos esse judeu internacional. E por que nós identificamos esse povo como judeu internacional. As riquezas do mundo estão concentradas nas mãos de 13 famílias. Elas foram documentadas por diversas pessoas que estudaram e chegaram nos nomes da onde a renda é concentrada. A renda é concentrada em 13 famílias. Essas 13 famílias, elas seguem religiões próprias satânicas, que são deturpações do sinaísmo. Eles não seguem o sinaísmo, eles não seguem os mandamentos de Moisés. Eles seguem o Talmud, que são os mandamentos deles próprios. São mandamentos que foram ensinados por eles próprios milenarmente e vão passando de família a família. Então são técnicas de dominação global. Essas 13 famílias, elas concentram a renda, então para eles a renda não importa mais. Eles fazem uso do sangue das crianças. Então nós vivemos um sistema que existe para usar o sangue das crianças. São milhares, milhões de crianças desaparecidas que são usadas nesses rituais terríveis. Isso pelo mundo inteiro. Então as pessoas não estão preocupadas com isso. Eles querem as guerras porque as guerras causam sangue. Não existe questões econômicas na guerra. A guerra é pela própria guerra, para que ela cause sangue, cause morte, cause medo. Então essa raça, que é uma anti-raça humana, existem inclusive seres reptilianos que vivem em meio a essa raça. São seres que se transformam em répteis. Tá? Convivem junto com essa anti-raça humana
E que sim, essas 13 famílias, publicamente eles se apresentam como judeus, mas eles seguem os seus próprios ritos, que são conhecidos como os Illuminati. São as 13 famílias Illuminatis. E aí eles controlam todas as grandes empresas, todas as grandes corporações. Então eles criam a Matrix, que é esse mundo com leis falsas, hipócritas, bagunçadas, é o caos. E faz com que as pessoas não tenham escapatória, não tenham saída, e às vezes se apeguem a ideias inúteis, ou engessadas, ou neutralizadas. Tá? O integralismo dizia que o seu maior inimigo é qual? Vamos ver se alguém sabe. Qual que é o maior inimigo do integralismo? É o judaísmo? Não. É o comunismo? Não. É o satanismo? Não. Então qual seria o maior inimigo do integralismo? Plínio Salgado dizia que é o tecnicismo. E o que é o tecnicismo? É quando a máquina é maior do que o homem. Ou seja, a máquina nunca pode ser maior do que o homem. O homem não pode ser mecanizado. O homem, a sua liberdade, está em primeiro lugar. Isso pode significar várias coisas. E a principal delas é que o integralismo ele não quer a mecanização do homem. Então ele mantém essa tradição de sociabilidade. É um círculo. Então é isso que nós temos que pensar aqui no integralismo, é formar um círculo, né, com a nossa honra, a nossa lealdade e o nosso amor, porque eles lá fora estão se alimentando de crianças. Então nós temos aí uma elite que se alimenta do sangue, da carne, do medo. Eles veem a criança é a moeda deles. A eugenia é uma ciência. Eugenia é uma ciência. Então, nós vivemos hoje a eugenia reversa. Então, os Illuminatis criaram uma eugenia reversa, que os inatingíveis no topo dessa pirâmide, enquanto o resto da população se autodestrói. Então, nós estamos num processo de autodestruição. O integralismo sempre foi a proposta da raça cósmica. Por quê? Porque ela está além dessa ebulição do caos. Esse pessoal que está criando essa doutrina satânica, eles estão utilizando um conceito de Gustavo Barroso, que é quando Gustavo Barroso diz que o integralismo surge no Kali Yuga, mas eles estão usando isso para o mal, dizendo que Gustavo Barroso fazia uma apologia do Kali Yuga. E ele sim fazia a apologia do Kali Yuga, porque é nesse momento que o integralismo emerge. Porque sendo a raça cósmica, ele surge em meio a esse caos. É a ordem em meio ao caos. Ele surge como uma ordem. É uma ordem. Por isso que eu disse, uma ordem de cavalaria. E tudo o que serve para criar essa ordem é o que nós devemos defender. Então, o rei, por vir do milagre de Ourix, a Casa Vis vem do milagre de Ourix, ou seja, essa é a maior tradição que nós temos. Que ela já é transnacional, ela já é luso. E aí, estudando a Casa de Avis, nós vemos que ela é hispânica e até mesmo herdeira até mesmo do Império Romano. Então, é um verdadeiro império tradicional e nativo, porque já é miscigenado com o povo brasileiro. Então, é um império completo. É a realização da profecia sebastiana.
desejo de todo o povo brasileiro no seu íntimo profundo, porque essa é a origem da unidade dessa população, enquanto um povo. Então nós estamos facilitando para o povo, dando para eles o rei, para que todos possam se unir, sendo súditos, enquanto iguais. Então, isso também é uma forma de eugenia, é uma forma de purificação, e isso que esse pessoal não entendeu, isso não é uma apologia do Kali Yuga. Isso é simplesmente uma realidade. Enquanto eles estão no Kali Yuga, nós estamos no cosmos. Então, nós estamos íntegros, enquanto eles estão no caos. Então, nós não temos como evitar esse caos. Foi isso que Gustavo Barroso quis dizer. Nós não temos como evitar esse caos, mas nós temos como não estar lá. Que é o que ele chama de Quarto Império. E que Príncipe Salgado chamava de Quarta Humanidade. Então, é que nós vamos ver o caos, assistir o caos, salvar alguns do caos, mas nós não vamos viver esse caos, nós estaremos fora. É isso que quer dizer, e não que nós somos agentes disso ou que nós estamos nisso. Esse pessoal não entendeu. Eu acho que o Fauzi já falou que é perigoso ler a Quarta Humanidade e o Quarto Império antes de ler os outros livros da doutrina. Esses são os últimos livros que têm que ser lidos. Esse pessoal foi querer começar com esses e ao resultado aí, ó. Anauê.